Estamos de volta no Rafa Star e hoje estamos recebendo a Elita, que trabalha no Conselho Tutelar. Então, vamos lá para as perguntas? Sim. O que você faz para manter a calma em momentos de tensão? Meu momento com o Criador. Acho que é só Deus mesmo para poder me dar sabedoria e paciência para poder lidar com as situações. Tem que ter muita calma. E qual foi a maior lição que você já aprendeu atuando como conselheira? A minha maior lição, Rafa, foi que as nossas crianças e os nossos adolescentes precisam ser vistos, precisam ser ouvidos. Quando eu te falei que eu sou a porta-voz aonde eles não podem falar, eu vejo que a maior lição é ser alguém que possa ouvi-los. E eu vi que você trouxe um livro, você pode falar com a gente um pouco sobre ele? Claro, o que eu trouxe aqui, inclusive, Rafa, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano completou 35 anos, esse estatuto. É novo, né? Gente, Isso. Nossa, 35 anos? Novinho, né? 35 anos. O livro tem 35 anos? E isso, as leis que contém aqui nesse estatuto, completou esse ano, dia 17 de julho, 35 anos. Então é muito recente. Isso aqui foi um grupo de pessoas que ouviram esses clamor das crianças e dos adolescentes e resolveram colocar em prática, transformar em lei o que é direito e o que é dever. Que isso é muito importante a gente ressaltar, Rafa, porque muitos adolescentes acham aí que só tem direitos, né? Mas não, tem dever. Assim como tem direitos de ter uma escola, de ter a saúde, de ter a alimentação, tem o dever. De quê, Elita? O dever de ir para a escola, né? O dever de respeitar os pais, o dever de respeitar os professores, o dever de não xingar. Então, esse estatuto, ele fala disso, né? Assim como tem o direito de ter o cuidado dos pais, aqui no estatuto também fala que quando o adolescente completar a maioridade, ele tem o dever de cuidar dos pais. Olha pra você ver o tanto que é importante isso. Gente, eu vou cuidar. Sabe o que é que eu vou ter quando eu crescer? Eu vou ter 2 casas, uma pra mim e uma pra minha mãe. Aí eu vou morar aqui, minha mãe vai morar aqui, uma do lado da outra. Muito bem, Rafa. Assim porque ela cuidou de você e você que vai cuidar dela depois, na maioridade, não é isso? Ela só não vai morar na mesma casa que eu, porque eu acho que ela merece uma casa só pra ela. Uma casa pra ela se sentir livre. Muito bem. Fala pra gente qual que é a lei mais importante de todas que tá aí no livro. Bom, Rafa, eu digo que todas que estão aqui são importantes. Todas. Mas a que mais me chama a atenção é a lei que fala onde o dever é de todos. Eu sou encantada por essa lei, onde o dever de poder zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes é da família, da sociedade e do Estado. Esse é o artigo que mais me encanta. E qual artigo que é esse? Posso pegar para você? Pode. Deixa eu pegar aqui agora para você que eu vou ler. Então, Rafa, o artigo é o artigo 4º do ECA, que fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade. Não é pela metade, não. É com absoluta prioridade. A efetivação dos direitos. Quais são esses direitos? Direito à vida, à alimentação, à educação, o esporte, o lazer, a profissionalização, a dignidade, o respeito, a liberdade,
a convivência comunitária. Tá vendo tanto de direito? Então esse é o artigo que mais me encanta no Estatuto. E algum caso já fez a senhora mudar a forma de enxergar a infância e a família? Eu acredito que todos, Rafa. Todos? Todos. Porque, assim, estar no Conselho Tutelar e ver a violação de direitos da criança, nós, no primeiro momento, eu julgava muito, sabe? De dizer por que o pai tinha capacidade de fazer isso, por que uma mãe teria capacidade de fazer. Mas, ao ouvir o contexto familiar, ao ouvir outras pessoas que envolvem o núcleo familiar dessa criança ou desse adolescente, a gente percebe que eles também têm uma história. Que na maioria das vezes, as pessoas que repetem esses tipos de conduta para os seus pais, dos seus pais, para uma criança ou para um adolescente, na maioria das vezes também foram vítimas de algum tipo de violação. Só para você ter uma ideia, em alguns casos de abuso sexual mesmo, às vezes é repetido na criança e no adolescente porque a mãe também passou. E na época, a mãe não tinha um estatuto, não sabia o que garantia como proteção para ela. Então, ela não soube lidar com a situação, não soube lidar com as emoções. Então, se ela não soube lidar com ela mesma, ela não consegue lidar com a situação vivenciada dos próprios filhos. Então, isso fez com que, a cada momento que eu faço um atendimento, eu ouço cada história, porque cada um tem a sua história. Gente, eu acho que se eu também fosse conselheira, eu ia enxergar diferente a família e a infância de uma forma diferente por cada pessoa que eu ouvisse a denúncia. Essas coisas assim, eu acho que eu sempre ia enxergar diferente, de uma diferente forma. E o Conselho Tutelar também serve para as redes sociais? Serve para quê? Para as redes sociais. Sim, eu acredito que é importante a divulgação do trabalho do Conselho Tutelar, tem que ter sim nas redes sociais, né? Sempre que eu posso, eu gosto muito de fazer um trabalho de prevenção. O que é esse trabalho de prevenção? É poder levar nas escolas, em instituições, na própria sociedade, o que é o Conselho Tutelar, né? Para as pessoas poderem entender a importância do Conselho Tutelar. O órgão, ele não está para poder tirar um filho de uma mãe ou de um pai. Se as pessoas soubessem a importância dessa instituição, os pais batiam mais na porta do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar monitora muito as redes sociais das crianças menores de 18 anos? É muito importante? Então, não é uma atribuição do Conselho Tutelar vasculhar ou olhar as redes sociais. Nós não fazemos isso, tá? Mas se a gente recebe alguma informação, né, de que há algo impróprio nas redes sociais, nós vamos sim poder ouvir esse adolescente, ouvir a família, nós vamos orientar da forma que está acontecendo. Gente, por exemplo, agora vocês viram que teve uma denúncia de um famoso para outro famoso que estava adultizando crianças desde os 12 anos de idade, gente, quase a minha idade. Olha eu aqui, uma princesa dessa, quase a minha idade. Olha eu. Toda princesa linda, nunca aceitaria isso. Olha aqui, eu mereço o quê? Rafa Star. Estar no Rafa Star. Entenderam minha lógica? E como a senhora lida quando precisa tomar decisões impopulares, mas que são necessárias? Como você falou, são necessárias, né? A gente precisa ser imparcial e eu costumo dizer que nós temos um segmento, que é a lei. Então, é na base da lei que a gente toma as nossas decisões. O que mais falta de apoio para o trabalho do Conselho Tutelar? De uma estrutura mínima de trabalho. Nós sentimos falta de um amparo mesmo do Estado para o Conselho Tutelar. E já houve alguma situação em que a senhora se sentiu de mãos atadas?
Então, Rafa, eu tenho comigo que a única coisa que não tem solução é para a morte. Né? Para as outras coisas, a gente tem que achar uma solução. Então, é claro que eu já vivenciei situações complicadas, difíceis, porém, eu sempre cheguei numa conclusão. E como que é ver uma criança em situação de risco conseguir se reerguer? É a história que eu te contei da adolescente, né? Muito bom. Nossa, gente, É muito bom. É uma sensação, é uma mistura de sentimentos, né? Que nos motiva a continuar. É ver o retorno positivo, não tem explicação, tem sentimentos. É como colocar tudo de uma vez: felicidade, carisma, isso, emoção, muito amor. Sim. Tipo, imagina se hoje em dia pensar assim: nossa, eu ajudei essa criança e olha como ela tá hoje em dia. Sim. Deve ser muito emocionante. E o que você faz quando uma família não aceita as orientações do conselho? Então, Rafa, existem várias instâncias, né? Vários processos. Nós orientamos, advertimos. Se a família tem muita resistência, nós levamos ao conhecimento do Ministério Público, do Poder Judiciário, órgãos estes que vão, de certa forma, posicionar com essas famílias. Então, a partir do momento que não segue as orientações do Conselho Tutelar, que também é um crime, tá? Não seguir as orientações, atrapalhar o trabalho do Conselho Tutelar é um crime, tá? Então isso tem que ser passado para as autoridades para que sejam pedidas explicações dos responsáveis em relação a isso. E que conselhos você daria para quem deseja seguir essa missão no papel da sociedade? Então, venham comigo, venham fazer parte, né? O Conselho Tutelar precisa, assim, de bons conselheiros e, de fato, tem que amar o que faz. Tendo amor pelo que faz, Rafa, a gente consegue levar com tudo com muita leveza, né? Não há peso, não há peso. Eu vejo igual você. Eu amo. Olha a leveza, né? O que você faz no seu trabalho. Então é isso, para ser conselheiro tutelar também tem que ter essa leveza, tem que amar o que faz. Porque não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho desafiador, é um trabalho ameaçador, é um trabalho desgastante, né, emocionalmente. Então, assim, tem que ter requisitos, tem que ter vontade, tem que ter amor, tem que ter dedicação. E na sua visão, qual é a função principal do Conselho Tutelar? A função principal do Conselho Tutelar é cumprir para que esses direitos sejam respeitados. Vejo que a função principal do Conselho Tutelar é requisitar para todos os órgãos de proteção essa proteção. E por que ele é tão essencial para a comunidade? Então, como eu te falei, porque ele é um órgão que vai defender. O Conselho Tutelar ele não é um órgão de defesa, não é um órgão de proteção. Desculpa, ele é um órgão de defesa. Porque quem protege é pai, mãe, tio, tia. Agora, o Conselho não, ele é um órgão de defesa. Eu costumo falar que somos super-heróis. Onde a gente necessita garantir que essa defesa seja garantida, é ali que o conselheiro tutelar tem que atuar. Deveria ser herói tutelar. E como explicar para a população que o conselho não é um órgão punitivo? Como eu tinha dito antes, o Conselho Tutelar de fato não é um órgão punitivo, ele não tem intenção de tirar filhos de pais e mães, pelo contrário, a gente otimiza para que esse seio familiar esteja, né, essas crianças e adolescentes estejam nesse seio familiar, no convívio familiar. Então é a sociedade entender que o Conselho Tutelar ele é o órgão que vai requisitar para outros órgãos que cumpram os direitos dos seus filhos. O Conselho Tutelar ele é um órgão que vai orientar o adolescente que ele também tem o dever, que ele também não tem só o direito. Então, Conselho Tutelar, aconselhar. Então, nós ouvimos para poder aconselhar. O Conselho Tutelar protege apenas crianças em situações de violência ou em também
vulnerabilidade social? Estar em vulnerabilidade social é propício para ir para uma situação de risco. Então, a gente está no meio, sim, dos atendimentos que envolvem a vulnerabilidade social. E qual é o papel da conselheira tutelar em casos de evasão escolar? Então, a evasão escolar nós temos que entender qual que é o motivo que essas crianças ou esses adolescentes não estão frequentando. Um deles pode ser que o município não ofereça a vaga, pode ser que o próprio município não tenha vaga para ofertar, ou pode ser uma questão de saúde, ou pode ser uma negligência dos próprios pais de não levar. Então, nós atuamos através de uma busca ativa que, inicialmente, a escola, a instituição de ensino, ela necessita fazer uma busca ativa de entender o porquê que essas crianças não estão mais frequentando a escola. Se ali foi identificado uma omissão dos pais, uma negligência, é nesse momento que a instituição passa para o conselho tutelar. Então, daí a gente vai ouvir os pais, vamos ouvir a criança, vamos ouvir o adolescente e dali, então, aplicar as medidas. Viu, crianças? Porque que não pode matar a aula é muito importante, viu? Ir na aula certinho. E de que maneira a senhora acredita que o conselho tutelar previne tragédias? Então, justamente pelo fato de ouvir, de averiguar, de ir na residência, de ver a situação que se encontra, de fazer trabalhos preventivos. Então, todas essas situações é uma forma que a gente pode evitar possíveis riscos. E o que a senhora gostaria que todas as famílias soubessem sobre o seu trabalho? Bom, que nós estamos disponíveis para quem quiser conhecer o Conselho Tutelar, saber da realidade do Conselho Tutelar e saber que vocês têm um órgão que possam colaborar. Então, nós estamos abertos, né, para quem queira saber mais sobre o Conselho Tutelar, de buscar mais orientações. E como a sociedade pode colaborar mais com o Conselho Tutelar? Falando o que é o Conselho Tutelar. Deixando de denegrir a imagem do Conselho Tutelar, achando que é um órgão que não faz nada, achando que é um órgão que protege adolescente bandido, né? Vou falar entre aspas, que é o que a gente mais ouve aí, de achar que o Conselho Tutelar é um puxadinho, que a responsabilidade que é de pai e mãe, que é o Conselho Tutelar que tem que assumir. Falou que é criança e adolescente? Liga para o Conselho Tutelar. Quer passar medo na criança? Liga para o Conselho Tutelar. Não, nós não estamos para poder passar medo ou para assustar. Nós estamos para poder garantir essa proteção integral às crianças e aos adolescentes. E a senhora acredita que ainda existe preconceito em relação ao conselho? Sim, porque ele não é, como eu disse, né, ele não é reconhecido como verdadeiramente é o órgão. As pessoas têm uma concepção errônea do que é o Conselho Tutelar. E qual é a maior diferença entre o trabalho de uma conselheira e o de outros órgãos de proteção? Então, como eu falei, o Conselho Tutelar ele é um órgão de defesa. Né? Na sua pergunta você falou outros órgãos de proteção. Então eu vejo que isso é a maior diferença. Existem outros órgãos da rede que lidam com a proteção e o Conselho Tutelar lida com a defesa, que é onde, se esses órgãos estiver falhando, o Conselho Tutelar vai atuar para poder fazer com que seja garantido. E como é a relação do Conselho Tutelar com a Justiça e o Ministério Público? Então, é uma relação muito direta, né? Tudo que se trata de violação, ele gera ali um procedimento para que seja analisado, investigado. Então, a nossa comunicação com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, precisa, necessita e é uma relação muito boa. A gente fala-se muito sobre os casos. Existe algum trabalho de parceria com ONGs ou projetos sociais? Hoje, não. Nós não temos nada que esteja funcionando nesse sentido. E qual é o papel do Conselho na garantia de direitos previstos no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, o papel é fazer cumprir esses deveres.
Como o conselho tutelar pode ser mais próximo da comunidade, como a importância para a população? Então, eu vejo que é o que a gente já vem fazendo, né? Tentando aproximar, dando palestras, participando de programas tão importantes como o seu, de levar ao conhecimento da sociedade o que é o Conselho Tutelar. E por que o conselho tutelar é indispensável para a sociedade? É essencial, né? O Conselho Tutelar não só é indispensável, como é essencial. Então, isso é importante devido à significância que é o trabalho de um conselheiro tutelar, o trabalho do órgão Conselho Tutelar. E como explicar a sua importância para quem nunca precisou dele? Dizer que, se um dia precisar, é um órgão que pode contar. E o que muda na vida de uma criança quando o conselho atua em sua defesa? É aquele sentimento que a gente falou, né, Rafa? Acho que Medo? até pra gente, não, o próprio sentimento depois de felicidade que a gente tem, a criança também, Fica o adolescente, muito feliz. ele fica muito feliz. Como eu te falei do caso da adolescente, olhar para ela no dia em que ela comunicou sobre a violação que ela tinha sofrido e olhar para ela hoje comunicando como ela está, são dois rostos totalmente diferentes. Então ela mesmo consegue expressar, e já expressou várias vezes, né, essa gratidão por ter alguém que ouviu, que acreditou e que teve uma mudança na história. O conselho pode ser considerado um porto seguro para as crianças? Com certeza, Ai, gente, eu também com acho. certeza. E quais valores a senhora acredita que o conselho transmite para as famílias? Compromisso, responsabilidade, amor, gratidão. Esses são valores que podem atingir aí as famílias. O conselho contribui para que as crianças cresçam com mais dignidade? Sim, com certeza. A partir do momento que a gente aplica medidas, né, de defesa em favor das crianças e dos adolescentes, nós já estamos fazendo isso por elas. E como o conselho pode transformar o futuro de uma comunidade? Então, atuando de uma forma efetiva, de uma forma legalista, dentro da legalidade, né? Com isso pode se tornar aí futuras mulheres, futuros homens, tendo uma postura aí de um trabalho realizado pelo Conselho Tutelar. E a sua atuação no conselho ajuda a reduzir casos de violência infantil? Com certeza, com certeza. Isso, a minha atuação diária, no sentido de informar, né, as pessoas, de levar ao conhecimento do que se trata, isso favorece sim. E de que forma o trabalho de vocês inspira confiança nas famílias? Quando há retorno, né, quando nós emitimos alguma orientação ou requisitamos aos órgãos uma resposta pelos direitos que não estão sendo respeitados, quando isso tem um retorno, isso daí é uma forma onde as famílias percebem. E como os pais podem enxergar o conselho como um aliado e não um inimigo? É aquilo que eu falei, entender que o Conselho Tutelar ele não é um órgão punidor, e sim um órgão parceiro, um órgão ouvinte. E se o conselho não existisse, o que aconteceria com muitas das crianças? Então, eu tenho medo, muito medo. Poderia estar bem pior. Como eu disse, o estatuto ele tem 35 anos, é novinho, né? Tá aí para poder fortalecer esses entendimentos, né, do conselho. Eu vejo que se não tivesse o Conselho Tutelar, nós estaríamos numa situação bem precária em relação às nossas crianças e os nossos adolescentes. E qual mensagem a senhora deixaria para as famílias que ainda têm receio de procurar ajuda? Então, a mensagem que eu tenho para as famílias é que busquem mais o Conselho Tutelar, né? Procurem saber o que é o Conselho Tutelar, o que é a sua atuação, para que serve, o que faz,
Minha mãe dizia que a gente padece por falta de conhecimento. Às vezes a gente não busca a ter sucesso, né, em muitas decisões porque a gente não tem a informação. Então, busquem informação do que é o Conselho Tutelar. Saibam a todos, família, que vocês podem contar com o Conselho Tutelar, que vocês devem, sim, procurar o Conselho Tutelar para uma orientação, para poder lutar por um direito do seu filho que esteja sendo violado. O Conselho Tutelar é o órgão que vai aí requisitar para que esses direitos sejam prevalecidos. E como a população pode apoiar o Conselho no dia a dia? Falando, divulgando o que é o Conselho Tutelar. Qual o maior sonho da senhora para o futuro dessa instituição? O meu maior sonho é o Conselho Tutelar ter uma sede própria, ter um carro exclusivo, um motorista exclusivo, uma sala adequada, né, uma estrutura que possam acolher. Então esse é o meu maior sonho, de ter isso para poder proporcionar a quem necessita de uma forma mais digna, que possam olhar para o Conselho Tutelar como falar assim, opa, eu vou lá naquele órgão porque ali eu vou ter uma resposta do que eu preciso. E que mensagem final você gostaria de deixar para as crianças que estão assistindo hoje? Bom, a mensagem que eu deixo para as crianças, para os adolescentes, que vocês também possam buscar ajuda no Conselho Tutelar. Eu disse lá no início e vou repetir, nós, conselheiros tutelares, somos o porta-voz de quando vocês não tiverem voz. Então, se vocês têm alguma situação, né, que não contou para ninguém, ou vocês sofrem alguma violação, busque uma pessoa que vocês confiem para poder partilhar do que vocês passam. E saibam que o Conselho Tutelar ele é um órgão que vocês podem confiar. Então, não tenham medo do Conselho Tutelar. Não acreditem nas histórias dos papais que dizem assim, menino, se você tiver custoso, eu vou te dar para o conselheiro tutelar. Não, não é isso. Tá? O Conselho Tutelar, ele é um órgão que vai garantir o direito de vocês. Tá certo? Então, busque o Conselho Tutelar, leiam o ECA, tá? Passam a conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, porque lá no ECA vocês vão saber o que vocês podem, o que vocês não podem fazer. É isso aí, gente. E deixa pra gente as suas redes sociais e aonde o pessoal consegue encontrar você para tirar alguma dúvida. Bom, minhas redes sociais é Elita Conselheira Tutelar, tá? Meu Instagram. O Conselho Tutelar onde eu estou, ele fica na Vila Brasília, tá? Nós estamos ao lado da faculdade do professor Alcides. Esse Conselho Tutelar, ele atende 54 bairros de Aparecida de Goiânia, né? Porque Aparecida de Goiânia conta com 4 conselhos tutelares. Cada conselho tutelar tem 5 conselheiros, que dá um total de 20 conselheiros tutelares. Tá? Mas a regional que eu trabalho é essa, que fica ao lado da Unifam, tá? Na rua Sepetiba, quadra 35, lote 10, Jardim das Esmeraldas. E chegamos ao fim de mais um Rafa Star. E hoje vivemos um momento de muito aprendizado e reflexão. Conversamos sobre o Conselho Tutelar, sua missão tão necessária e a coragem de quem dedica a sua vida para proteger aquilo que temos de mais precioso, nossas crianças. Entendemos que o papel da conselheira tutelar vai muito além de atender denúncias e estar presente, ouvir, orientar e lutar para que cada criança e adolescente tenham seus direitos respeitados. E ser uma ponte entre as famílias, a comunidade e as instituições, sempre com um olhar voltado para a proteção e o cuidado. Queremos agradecer de coração a nossa convidada, Elita, por compartilhar conosco sua experiência, sua rotina e, acima de tudo, a importância desse trabalho que transforma histórias e constrói esperanças. E lembrem-se, uma sociedade justa
é humana, começa com o respeito e a proteção de nossas crianças. Todos nós temos um papel nesse cuidado. Não se esqueçam de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas nossas redes sociais, TV Alegria Oficial. E é isso, pessoal. Até a próxima sexta-feira, às 8 horas, no Rafa Star. Beijos!